Olá, hoje nosso assunto será os anexos embrionários. Os anexos embrionários são aqueles elementos produzidos pelo embrião, mas que não vão participar da formação do adulto, não vão permanecer nesse embrião. Com exceção de parte da vesícula vitelínica e do alantoide, certo? Todo o restante é eliminado durante a gravidez. Bom, vamos começar pela placenta. É um órgão transitório, em outras palavras, só existe em determinados períodos e é encontrado apenas em mamíferos. Tá? Ele é um intermediário das trocas fisiológicas entre a mãe e o feto e é constituído por uma parte fetal e uma parte materna. A parte fetal é chamada de córeo, na verdade uma membrana, certo? Uma membrana com 3 camadas. E a parte materna é decídua basal, que é um outro anexo embrionário que também será eliminado durante a gravidez. Tá? A placenta tem várias funções. A proteção, especialmente na parte inicial da formação dessa placenta. Tá? Nutrição é óbvia. Afinal de contas, as trocas maternas entre o sangue materno e o fetal, certo? É através da placenta. Então, ela traz todos os nutrientes do sangue materno necessários para o embrião. Obviamente, a respiração também, da mesma forma. Tá? A placenta, então, ela capta o oxigênio materno e transporta para o embrião. Da mesma forma, produz também hormônios, em especial a gonadotropina coriônica humana, certo? Além de progesterona, estrogênio. Tá? E como na parte de nutrição traz os metabólitos, certo? E elimina, certo? Os catabólitos, no caso, gás carbônico, ureia, etc. Então, ela tem essas várias funções. A placenta, obviamente, há de se formar depois da fecundação. Tá? Então, o óvulo é liberado. Tá? O óvulo ainda está naquela fase mitótica, na segunda divisão meiótica. Tá? Apresenta o primeiro corpúsculo polar da primeira divisão. Apresenta a zona pelúcida, tá? A crona radiata. E, após, obviamente, a fecundação, o que vai acontecer? Esse espermatozoide, ao adentrar, ultrapassar a zona pelúcida, ele vai se encostar na membrana do ovócito, tá? E vai liberar o seu material genético dentro desse ovócito. Neste momento, ocorre a segunda divisão meiótica, formando o segundo corpúsculo polar. Tá? Bom, o núcleo, ou chamado pronúcleo feminino, certo? Pronúcleo masculinos, vão se encontrarem, tá? Formando apenas um único núcleo, neste momento, formando o ovo ou zigoto. A partir desse momento, praticamente o primeiro dia da fecundação, tá? Primeiro dia da semana inicial, da primeira semana, as células começam a se dividir, certo? Promove a clivagem de 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Tá? Durante esse período, esse ovo zigoto está transitando pela tuba uterina e a zona pelúcida vai entrando em degeneração. A zona pelúcida não permite que esse embrião ele se promova uma inidação fora do local adequado como a tuba uterina. Tá? Então, enquanto existir zona pelúcida, esse embrião não vai inidar na mucosa da tuba uterina. Essa zona pelúcida, obviamente, ela se degenera completamente quando ele chega no útero lá pelo 6º dia. Tá? As células superficiais se diferenciam em trofoblasto e uma parte dessas células, certo, dessa clivagem, formam, portanto, a massa celular interna, formando, portanto, uma cavidade chamada cavidade blastocística. Aqui nós temos, portanto, o blastocisto inicial no 3º, 4º dia. Tá? Lá chegando pelo 5º, 6º dia, a gente observa externamente que esse blastocisto parece uma mora, por essa razão era chamada antigamente de mórula. Bom, ao chegar no útero lá pelo 6º dia, certo, ele vai entrar em contato com o endométrio. O endométrio, por sua vez, vai ser revestido pelo seu epitélio endometrial cilíndrico simples, com vasos sanguíneos na mucosa e muitas glândulas endometriais que produzem glicogênio. Ao entrar em contato, o trofoblasto começa, certo, a se diferenciar, formando o sincício trofoblasto. Tá? O sincício trofoblasto, por sua vez, é um conjunto de células unidas por uma única membrana que tem uma capacidade muito invasiva de adentrar, rasgando esse tecido. Tá? Então ela rompe a barreira epitelial e adentra ao tecido contínuo, puxando para dentro, levando consigo para dentro esse blastocisto, que por sua vez já está com a massa celular bem desenvolvida, massa celular interna. E já entrando na segunda semana, forma-se, portanto, o hipoblasto, uma camada de células, certo? Logo abaixo da massa celular interna. À medida que vai adentrando na segunda semana e esse blastocisto vai entrando dentro do endométrio, o trofoblasto passa a ser chamado, portanto, de citotrofoblasto, certo? E continua se proliferando, aumentando a quantidade de sincício trofoblasto,
tá? E a massa celular interna, ela se afasta desse citotrofoblasto, formando uma cavidade, certo? Essa cavidade é a cavidade do âmnio, certo? E ela posteriormente é revestida por um epitélio pavimentoso simples que nós chamamos de âmnio, tá? Então forma-se neste momento, tá, um embrião bilaminar, uma vez que o hipoblasto já tenha sido formado já no final da primeira semana. Tá? Uma característica da segunda semana é justamente a formação desse embrião bilaminar, né? Forma-se também uma membrana interna a essa cavidade blastocística, que nós chamamos de membrana exocelâmica de Hauser, tá? Ela é revestida por um epitélio pavimentoso. À medida que se avança nessa segunda semana, os vasos sanguíneos, certo, eles vão sendo rompidos por esse citocrofoblasto, certo? E o sangue materno, ele entra em contato direto com o citocrofoblasto, tá? Facilitando a nutrição desse embrião. Da mesma forma, esse citocrofoblasto rompe algumas partes dessas glândulas que também lançam, certo, o seu produto de secreção aqui dentro, tá? Mantendo, logicamente, para facilitar a nutrição desse embrião. Bom, as células do citotrofoblasto, membrana exocelômica, certo, começam a se proliferar, tá? E preenchem esse espaço, começa a surgir essa quantidade de células entre essas duas camadas. Essas células são chamadas de mesoderma, certo? Mesênquima, certo? E formando, portanto, o mesoderma extraembrionário. Uma vez que vai existir o mesoderma intraembrionário dentro desse embrião bilaminar mais à frente. Tá? Então, o saco vitelínico praticamente está formado, certo? E começam a surgir as que nós chamamos de lacunas ou redes lacunares, quando o sangue, esses vasos sanguíneos, entram em contato com a secreção das glândulas. Tá? Então, as redes lacunares, elas vão se desenvolver em grande quantidade à medida que esse citotrofoblasto adentra o endométrio, formando no futuro aqui o espaço interviloso. Tá? Lá pelo final da segunda semana, esse embrião praticamente está totalmente dentro do endométrio, tá? Envolvido completamente pelo citocrofoblasto. O citocrofoblasto é um dos elementos formadores da placenta. Tá? Ele envolve e protege esse embrião, impedindo especialmente que anticorpos da mãe ataquem, certo, essas células do embrião, tá? Uma vez que aqui os MHC estão bem dispersos no sincício. Bom, as redes lacunares estão aumentadas, certo? Facilitando ainda mais a nutrição desse embrião. Tá? Acontece que à medida que ele adentra, certo, nesse endométrio, essas células começam a ter espaços entre essas células mesenquimáticas. Esses espaços são chamados de celoma, e como estão no mesoderma extraembrionário, nós chamamos isso de celoma extraembrionário. Tá? Já praticamente no final da segunda semana, aquelas pequenas cavidades de celoma extraembrionário já se fundiram, formando um único celoma extraembrionário. Tá? Parte do mesoderma extraembrionário fica preso ao citotrofoblasto, certo? E outra parte fica preso na membrana vitelínica, tanto primitivo como a recente que está sendo formada. Outra parte prende esse embrião a essa estrutura do citotrofoblasto, formando, portanto, o pedúnculo do embrião, que futuramente vai fazer parte do cordão umbilical. Já no final, portanto, dessa segunda semana, nós temos aqui esse celoma bem desenvolvido. Tá? O mesoderma que está aqui colado no citotrofoblasto, nós vamos chamar de mesoderma somático extraembrionário, enquanto que aquele que está aqui envolvido, certo? Pronto, envolvendo também o âmnio, tá? E a vesícula vitelínica, nós chamamos de mesoderma esplâncnico extraembrionário. Tá? Bom, o saco vitelínico primitivo está sendo concluído, formando-se, portanto, a vesícula vitelínica já mais moderna. Bom, nesse ponto, ocorre uma multiplicação, certo, do citotrofoblasto na região mais externa desse saco, certo, dessa estrutura, começando a formar as velocidades coriônicas primárias, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Bom, neste ponto aqui, portanto, uma membrana é formada. Tá? Ela é formada por três porções bem distintas. Primeiro, o mesoderma somático extraembrionário, a camada de citotrofoblasto e a camada de sincistotropoblasto. Tá? Essas três estruturas formam o que nós chamamos de córion. Tá? O córion, portanto, é a porção fetal que vai formar a placenta. A porção materna da placenta nós chamamos de decídua basal, que é justamente esse endométrio que está aqui em volta desse embrião. Tá? Vamos falar sobre ela também um pouco mais à frente. Então, o córion sendo formado, você já pode dizer que uma placenta primitiva começa a se formar também. Tá? Bom, praticamente concluindo
essa segunda semana, tá? Nós vamos ter, portanto, o pedúnculo do embrião, o saco bicalínico secundário, o primitivo já está praticamente, vai ser eliminado, certo? O córeo bem formado e as vesículas, as velocidades coriônicas começam a se desenvolver com mais intensidade, tá? Como é que isso ocorre? Bom, à medida que se avança, observe, certo? Aqui no final da segunda semana, certo? Nós vamos encontrar, portanto, esses calombinhos dessas células de citotrofoblasto, tá? Se você observar bem, elas estão adentrando a esses espaços, essa rede lacunar com sangue materno, formando uma estrutura pontiaguda, digitalforme, como esta aqui, certo? Que nós chamamos de vilosidade, tá? Bom, se você fizer um corte transversal nessa vilosidade, neste ponto, o que você vai observar? Você vai observar que, externamente, nós vamos encontrar o sincício-trofoblasto e no centro esse eixo de citotrofoblasto. A velocidade, neste momento, nós chamamos ela de velocidade coriônica primária, está em fase inicial de formação. À medida que se avança ao final da segunda semana, entrando na terceira semana, o mesoderma extraembrionário ele vai se expandir, adentrando aquela porção de citotrofoblasto. Tá? À medida que ele avança, certo? Ele vai começando a se diferenciar em tecido conjuntivo, formando vasos sanguíneos também. Tá? Bom, nesse ponto aqui, se você cortar essa velocidade nessa região, o que você vai ver? Você vai ver externamente uma camada de sincício-trofoblasto e uma única camada de citotrofoblasto e internamente nós vamos encontrar o mesoderma somático extraembrionário. Tá? A velocidade, quando ela apresenta essa estrutura e o eixo central de mesoderma extraembrionário, tá? Nós chamamos ela de velocidade coriônica secundária. Esse mesoderma ele vai se diferenciar em tecido conjuntivo, vai formar vasos sanguíneos, tá? E preencher esse espaço dentro da própria velocidade. Quando ocorre a presença desses vasos sanguíneos dentro da velocidade coriônica secundária, nós passamos a chamar essa velocidade coriônica de terciária e praticamente ela já está pronta, uma vez que o mesoderma aqui se transforma ou se diferencia em tecido conjuntivo. Vasos sanguíneos presentes, certo? Artérias, veias, certo? Capilares vilosos. Tá? Obviamente, em volta de todo esse material, de toda essa velocidade, nós vamos encontrar o sangue materno nas lacunas, que no futuro será o espaço interviloso. Tá? Então, forma-se, portanto, a velocidade coriônica terciária na terceira semana, certo? De desenvolvimento embrionário. Tá? Esse revestimento trofoblástico ele vai proteger e envolver por fora essa estrutura da futura placenta, certo? Limitando o contato, portanto, com as células da decídua. Tá? Bom, então a placenta ela vai se desenvolver, esses espaços intervilosos, certo? Vão se desenvolver, as velocidades vão se ramificar e ficarem bem grandes, certo? Ramificando, tá? E aquelas redes lacunares, antigamente formadas, certo? Vão se transformar nesses espaços intervilosos, de onde vão chegar o sangue arterial, certo? Que se disseminará dentro desses espaços, tá? E sairá o sangue venoso. Portanto, nessa região ocorre uma mistura de sangue arterial com venoso, certo? E as velocidades têm essa função de captar tanto os nutrientes, tá? Como o oxigênio, certo? E excretar o gás carbônico e os seus catabólicos, tá? do metabolismo. Bom, a placenta ela vai ficar madura. Como isso acontece? Tá? Na sua parte mais jovem, nos 6 primeiros meses, a velocidade coriônica apresenta aquelas 3 estruturas, tá? Um sincício-trofoblasto, uma camada de cisto, um mesoderma rico em capilares. À medida que essa placenta envelhece, o citotrofoblasto ele vai desaparecendo, ficando remanescente, certo? E a camada de sincício-trofoblasto também fica mais delgada, tá? Quando a placenta chega a termo, certo? Chega no momento próximo ao parto, certo? Ocorrem algumas modificações. Tá? No geral, as modificações da placenta têm a ver com uma perda de efetividade e da capacidade dela de nutrir, certo? E oxigenar o embrião, embora não deixe de fazer até a hora do parto. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, ocorre a redução do intercâmbio da circulação do mãe e feto, certo? Aumentos de tecido fibroso dentro da velocidade, dificultando, logicamente, o transporte de nutrientes do sangue materno, que está aqui fora, para o sangue fetal. Tá? Aumenta a espessura da membrana basal desses capilares, certo? Mais uma vez dificultando a entrada de nutrientes, certo? A obliteração dos capilares, a gente já está apelando, tá? Os capilares ficam obliterados, obstruídos, tá? Dificultando mais ainda, certo? E ainda ocorre uma deposição de material fibrinoide externo nesse vínculo. Tudo isso aí pode provocar o estresse, certo? E desencadear, portanto, os processos de início do parto.
tá? Embora isso não seja completamente comprovado, mas supõe-se que essas alterações da placenta e o nível de estresse que ela provoca no feto pode estar relacionado com o início do trabalho de parto, tá? Bom, a placenta apresenta uma membrana que antigamente era chamada de barreira placentária, mas ela não pode ter uma barreira porque quase tudo praticamente atravessa essa membrana, tá? Essa membrana, ela tem duas características diferentes dependendo da época, certo, da gravidez. Nos 6 primeiros meses, certo, ela é formada pelo sincício trofoblasto, uma camada de citotrofoblasto, o tecido conjuntivo, certo, a membrana basal dos capilares, certo, fetais, e, obviamente, a célula endotelial. Então, o nutriente que está aqui no sangue materno, ele tem que atravessar todas essas camadas até chegar no sangue, tá? Então, nesse primeiro semestre, ocorre dessa forma, tá? Quando entra já nos últimos 3 meses, certo? A quantidade de conjuntivo aqui até diminui, os vasos sanguíneos aumentam um pouco mais, certo? E muitas vezes esse vaso sanguíneo ele fica em contato direto com o sincício trofoblasto, de tal forma que a membrana placentária nessa fase final, ela é bem mais delicada, tá? Tendo o nutriente que atravessar apenas pequenas camadas de sincício trofoblasto, a lâmina basal e a célula endotelial. Nesse ponto aqui pode ocorrer, inclusive, alguns sangramentos, certo? Liberando algum sangue fetal para o sangue materno, o que é uma coisa não muito comum, tá? Bom, sobre placenta, é isso aí, certo? Existem mais detalhes, mas como o nosso tempo é curto, nós temos de ser bem sucinto, tá? Saindo, portanto, da placenta, vamos para outra anexo embrionário, que são decíduos. Na verdade, as decíduas são praticamente toda aquela mucosa, todo o endométrio, tá? Esse endométrio, ele vai ocorrer modificações assim que o embrião é implantado, tá? Sendo que o endométrio, que fica na grande maioria no útero, nós chamamos de decídua parietal. Aquele parte do endométrio que está cobrindo o embrião, uma vez que ele adentra dentro desse endométrio, é a decídua capsular. E a decídua basal é justamente aquela que fica por baixo do embrião em contato praticamente, certo, com o miométrio. Tá? Então, essa é a decídua basal. Então, olhando um corte transversal, você vai ver o seguinte, certo? O embrião está implantado, portanto, observando isso em maior aumento, a gente percebe que a decídua parietal é essa total que está em volta dele. Bom, ao entrar dentro desse endométrio, esse embrião promove o que nós chamamos de reação decidual, sendo que as células do endométrio todas se alteram, aumentam de tamanho algumas células, certo? E começam a produzir glicogênio, tá? Bom, a gente observa que parte desse endométrio fica por cima do embrião, aqui é a luz do útero, certo? Essa parte aqui nós vamos chamar de decídua capsular, tá? Essa que fica por baixo, praticamente em contato com o miométrio, com os vasos sanguíneos oriundos do miométrio, certo? Nós chamamos de decídua basal. E todo o restante é decídua parietal, certo? Essa decídua, esse endométrio, fica tomado por células deciduais, que são células grandes, fracamente coradas, núcleo claro, núcleo evidente, e muito ricos em grânulos de glicogênio e lipídios também, tá? Possivelmente relacionados com a nutrição, ajuda a nutrição e protege também, certo? Esse embrião, tá? Bom, o que acontece com essas decíduas? A partir do momento, vamos dizer, a 5ª semana, você encontra esse embrião aqui dentro do útero, certo? A decídua capsular envolvendo ele por cima, tá? A basal, em contato com os vasos sanguíneos, especialmente com grande quantidade de vasos sanguíneos, aqui que vem do miométrio, e a parietal envolvendo todo o útero. Nós temos aqui a luz do útero, certo? E à medida que este embrião ele cresce, o que vai acontecer? Ele vai pressionar a decídua capsular a entrar em contato com a decídua parietal, tá? À medida que ele avança, as vilosidades que eram formadas aqui anteriormente ficam muito longe dos vasos sanguíneos e elas vão degenerando, formando, portanto, um córeo liso aqui. Não existe, portanto, aqui a vilosidade, enquanto que o córeo viloso fica apenas do lado onde está a decídua basal, em contato com os vasos sanguíneos oriundos da camada média aqui do miométrio, tá? Bom, então nós temos aqui, portanto, nessa região a decídua basal e o córeo viloso, certo? Formando, obviamente, a placenta, que é este órgão formado por células de 2 animais diferentes, uma parte fetal e uma parte materna, tá? Bom, à medida que esse saco coriônico liso avança, que esse embrião cresce, ele pressiona ainda mais a decídua capsular, a decídua parietal, de tal forma que chega um momento em que elas se fundem e praticamente, lá pelo 22ª semana e até o final da gravidez, resta apenas uma porção, uma pequena parte de decídua parietal. A decídua capsular praticamente desaparece,
certo? À medida que ele é pressionada na parede do útero. Ficando também, obviamente, um pouco de tecido basal que será eliminada junto com a placenta, tá? Então, a descida basal, tanto quanto a descida parietal, certo? São eliminadas durante o parto, o restante da descida parietal, tá? Bom, já o âmnio é um saco pequeno, certo? Só que cresce mais rápido do que o saco coriônico, tá? Então, nós lembramos que o âmnio começa a se formar, certo? Lá pela segunda semana, tá? A membrana do âmnio, tá? E forma-se a cavidade, e essa cavidade é revestida pelo epitélio pavimentoso. A cavidade coriônica já aqui, nessa semana, certo? Ela já vai estar razoavelmente grande, mas o âmnio, ele cresce muito mais rápido, e à medida que ele cresce, inclusive, ele facilita o dobramento desse embrião, tá? E, à medida que ele se expande, ele vai ocupando a cavidade coriônica. Sendo que, em um momento, a partir dessa 20ª semana, tá, o âmnio praticamente ele ocupa toda a cavidade coriônica, certo? Unindo-se, portanto, ao saco coriônico, formando o que nós chamamos de membrana amniocoriônica, tá? Essa região aqui lisa, certo? Enquanto que a região do lado da placenta rica em vilosidade, nós chamamos de córeo viloso, tá? Bom, obviamente, o âmnio envolve também o cordão umbilical. Isso é muito importante, uma vez que esse epitélio, certo, o epitélio pavimentoso do âmnio, certo, ele vai impedir que o córeo colhe esse embrião, que o cordão umbilical também prenda o embrião, certo? Bom, o âmnio tem outras funções além disso. Ele, como ele tem um líquido amniótico no seu interior, certo, ele promove o crescimento desse embrião simétrico em todas as direções, tá? Ele, obviamente, como eu acabei de falar, ele impede essa aderência, certo, do córeo, certo? Ele impede a aderência dos tecidos, inclusive do embrião, na membrana coriônica, tá? Uma vez que esse epitélio não permite essa colagem desses órgãos, tá? Bom, ele, como tem espaço para esse embrião se mexer, ele favorece o desenvolvimento musculoesquelético desse embrião, tá? Ele protege o embrião contra impactos solavancos, uma vez que ele está dentro de um líquido, absorve esses impactos, ajuda a manter a temperatura corporal, certo? Tem uma atividade antibacteriana, portanto tem lisozima aqui dentro, então isso aqui é a região estéril, tá? Como o embrião ele termina engolindo ou respirando um pouco desse líquido, tá? Então o que acontece? Ele promove, portanto, esse desenvolvimento fetal e pulmonar primário, certo? Nesse embrião, tá? O embrião, na verdade, ingere muito desse líquido aqui. A vesícula vitelínica não tem tanta importância na nossa espécie, não armazena tanto nutriente, certo? Ela também, uma parte dela vai formar o intestino primitivo, certo? Embrionário, tá? E vai ficar com o epitélio de revestimento desse intestino embrionário, tá? Lá pela 22ª semana, tá? Forma-se, portanto, esse epitélio do tubo digestivo e, inclusive, também o epitélio das vias respiratórias, tá? O restante dele é eliminado, fica preso na placenta e é eliminado durante o parto, tá? Então, a vesícula vitelínica deixa um remanescente do nosso corpo, tá? Esse epitélio do trato digestivo e respiratório. Tem outras funções, claro, tá? Ela, até da 2ª, 3ª semana, ela transmite um pouco de nutrientes, mas muito pouco para o embrião, certo? O mais importante mesmo é que lá no início da 3ª semana, é lá que formam-se os primeiros sangue, certo? Primeiros corpúsculos ricos em sangue, tá? Bom, então ela é responsável pela produção desse sangue embrionário inicialmente, certo? Lá pela 3ª semana também, as células germinativas primordiais formam-se na parede da vesícula vitelínica e se dirigem para a região das gônadas, formando ovogônias ou espermatogônias, dependendo do sexo do bebê. Também lá pela 4ª semana, certo? Ela forma esse epitélio do aparelho respiratório e digestivo, certo? E lá pela 4ª semana, o intestino primitivo, tá? Então essas funções são as grandes importâncias dessa vesícula vitelínica para esse embrião. O alantóide, que significa pequena salsicha, é uma ponta desse saco vitelínico que se dirige no pedúnculo do embrião, tá? O alantóide, ele, à medida que se avança esse desenvolvimento, certo? Ele se diferencia numa estrutura chamada úraco, certo? E ele é responsável por formar inicialmente os vasos umbilicais. Bom, à medida que avança esse desenvolvimento, certo? O alantóide ele vai adentrar em direção ao pedúnculo do embrião, certo? Formando, portanto, os vasos umbilicais, tá? Posteriormente, ele vai se diferenciar em úraco, certo? E que vai formar no futuro um ligamento umbilical mediano que vai ficar remanescente no adulto,
tá? Então, ele permanece aqui no nosso corpo com ligamento umbilical mediano, tá? Bom, o alantoide tem importância, certo? Primeiro, o sangue vão se formar nas suas paredes durante os primeiros meses, certo? Os vasos sanguíneos dele se transformam nos vasos do cordão umbilical. O líquido da cavidade amniótica se difunde para essa veia umbilical, portanto, tá? Ele promove, certo, a transporte desse líquido amniótico, tá? Ele forma o uro, que no futuro será o ligamento umbilical mediano. E tem uma importância interessante. No geral, ele serve de guia para a formação dos órgãos geniturinários. O caminho onde ele está seguindo, certo? Os órgãos geniturinários vão se formando parte deles, tá? E para concluir, o cordão umbilical. O cordão umbilical, uma estrutura de aproximadamente 1.000 metros de comprimento, certo? Envolvido por um epitélio pavimentoso simples chamado de âmnion, tá? No seu interior vamos encontrar um tecido contínuo mucoide, tá? Que nós chamamos também de geleia ou gelatina de Wharton. Ele apresenta duas artérias umbilicais que conduzem sangue venoso e uma veia umbilical que conduz sangue arterial, tá? Esse cordão umbilical, esses vasos sanguíneos normalmente são maiores do que o cordão umbilical, portanto ele dá aquela impressão de que ele é tortuoso ou às vezes no formato de falsos nós, tá? Bom, é isso aí, né? É o básico que vocês têm de anexos embrionários. Obviamente o cordão umbilical também ele é eliminado durante o parto, tá? Aqui nós temos nossas referências. Eu utilizei basicamente, certo, a embriologia básica do Kate Moore e a embriologia clínica do Kate Moore, tá? Alguns dados estão aqui no nosso site também, nas últimas lâminas. Bom, até a próxima.